No Gênesis, a gente já encontra o universo criado. O que a gente tem ali no Gênesis é a criação que diz respeito à percepção humana. O livro de Gênesis nos dá conta de que o processo da vida na Terra foi processual. Dia 1, dia 2, dia 3, até o dia 6. Há um processo. Essa criação não é instantânea, ela é processual. Pois bem, cria o homem com consciência. Acontece, a gente não sabe em quanto tempo, esse homem, essa mulher, essa família humana, essa espécie humana original, subsistiu no planeta. Porque, como na Bíblia a gente vira de página e sai da criação para a queda, aí vem a divisão ali que o Gênesis apresenta entre a humanidade segundo Sete, que é o filho que vem substituir Abel, e Caim. Aí a leitura do Gênesis cria essas duas diferenciadas culturas humanas. Pois bem, aí prossegue a narrativa do Gênesis e a gente chega no capítulo 6, com duas humanidades. Uma vivendo um estilo de vida bem simples e uma outra buscando sofisticações, aparatos, buscando cada vez mais pela árvore do conhecimento do bem e do mal, todo o conhecimento do bem e do mal possível. E aí é nessa hora que Gênesis 6 chega e isso passam milênios. Entre Gênesis 3 e Gênesis 6 coube tudo que a Bíblia vem a chamar de um mundo antigo. A queda de Gênesis 3 é uma. Em Gênesis 6 a gente tem a queda dos anjos, uma outra queda angelical, com a configuração explícita de desejarem uma mistura e miscigenação com a humanidade. Mas lá o que o livro de Enoque diz é que os Benai Elohim, os filhos de Deus, desceram no Monte Hermon, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram, os quais lhe deram filhos, gigantes na terra. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. O livro de Enoque diz que dali surgiram os vampirismos, os canibalismos, as magias, todos os surtos e loucuras e construções de artefatos, de máquinas de poderes, de coisas as mais diversas. E o livro de Enoque é levado a sério no Novo Testamento. Esse é que é o problema. Pedro diz isso, Judas diz isso. E diz que a grande transgressão desses seres foi não terem ficado contidos à sua dimensão. Foi terem querido seguir após outra carne, após outra energia. Judas diz explicitamente, e a segunda epístola de Pedro também. E aí, quando eles fizeram isso e tentaram se redimensionar na nossa dimensão, eles criaram um caos, pelo qual veio o dilúvio. Os egípcios, por exemplo, nos dizem que até a quarta geração dos egípcios, eles se reconhecem como sendo subproduto dos deuses, diretos, que geravam filhos nos humanos, repetindo a mesma história dos Benai Elohim de Gênesis 6. Os gregos, a mesma coisa. Os gregos dizem que as primeiras descendências eram descendentes originais desses deuses que possuíram as filhas dos homens. E Flávio Joséfos diz nas antiguidades: quanto a vós, ó gregos, os gigantes, os vossos gigantes, são os mesmos que no livro de Gênesis se diz que os Benai Elohim explica para eles a história bíblica nas antiguidades de Joséfos. Se você for no mundo inteiro, na Índia, então, esse é um negócio que, se você for puxar esse assunto na Índia, o pessoal vai dizer, mas e daí? A gente sempre acreditou nessa coisa mesmo, que houve essa invasão. Daí, aquela pluralidade de deuses presentes. Sim. É mais do que imaginação humana, é encontro humano com alguma coisa real e que queria subjugar a mente humana e se colocar no lugar de Deus na mente humana. O livro de Enoque diz que um dos vaticínios de Deus sobre aquele mundo que pereceu é que os nefilins, que já são os filhos dos Benai Elohim com humanos, são os nefilim. Os nefilins, uma vez mortos, eles se transformavam em espíritos imundos atormentando os humanos na terra.
Isso é a versão do livro de Enoque sobre os demônios no planeta. É essa, seriam nefilins que receberam como maldição o aprisionamento nessa camada, nesse limbo, que não expõe em lugar nenhum. Daí a obsessão deles por corpos. Eles, de acordo com o livro de Enoque, seriam esses demônios, esses espíritos imundos, com essa fixação em possessão de corpos. Mas eles estariam numa camada abaixo dos principados e das potestades. Seriam esses seres angelicais caídos e superiores, em várias camadas. Porque na visão da Bíblia, ela não iria chamá-los de os deuses da antiguidade, apenas diz que eles são os poderosos que dominaram todo o mundo antigo, mas não os chama de deuses, porque Deus é um só, que é o Senhor. Mas eles foram os donos do mundo antigo. E o livro de Enoque nos corrobora a Bíblia, dizendo que não só eles possuíram as filhas dos homens e produziram nelas uma espécie. Alguém diz, mas anjo não tem sexo, e desde quando para produzir alguma espécie se precisa de sexo? Mas eu já falei aqui que os anjos da Bíblia, eles tomam todas as formas necessárias ao contexto e à necessidade. Não há relacionalidade, eles não têm possibilidade, segundo a Bíblia, segundo Jesus, de reprodutividade entre eles. Eles não se reproduzem entre eles. Mas em lugar nenhum na Bíblia se diz que eles não têm o poder de instilar, não têm o poder de provocarem esse tipo de fenômeno nos humanos. Em lugar nenhum se diz isso. Ao contrário, toda a perspectiva histórica antropológica da humanidade nos mostra em todos os povos da Terra seres de natureza alienígena, ou angelical, ou espiritual, ou diferente, ou deuses, possuindo humanos e gerando seres diferenciados dos demais. É esse mundo todo que o dilúvio aniquila. Os cristãos, desde Agostinho para cá, ou seja, desde o V século, deixaram de crer que eram os Benai Elohim possuindo as filhas dos homens, anjos possuindo as filhas dos homens, e fizeram a expressão Benai Elohim do hebraico, que só aparece outra vez relacionada no Velho Testamento, relacionada a anjos no livro de Jó, pegaram essa expressão e a aplicaram arbitrariamente à descendência de Sete, filho de Adão. Aí é aquilo que no início eu disse seria apenas um casamento de julgo desigual. Eles não explicam é por que tudo ficou tão monstrificado, tão gigantificado. Relatos de avistamento de OVNIs vêm de todo o mundo. Eu fui levado a bordo de uma nave espacial com 60 metros de diâmetro. Eu vi duas luzes grandes e brilhantes e depois... Quase todos acham que esses encontros são um fenômeno moderno. Mas, na verdade, eles têm sido relatados há milhares de anos. Praticamente todas as civilizações tiveram contato com seres extraterrestres. Na Índia, em Israel, os maias e os astecas. A ideia de que havia um ou mais grupos não humanos que nos inspiravam é verdade. Milhões de pessoas em todo o mundo acreditam que fomos visitados por seres extraterrestres no passado. E se for verdade? Será que os alienígenas do passado ajudaram a moldar nossa história? De onde eles vieram? Será que foram apenas visitantes? Quem eram? Por que eles vieram? Que pistas deixaram? Aonde foram? Irão retornar? Alienígenas do passado, a série. Os Visitantes. É um documentário, uma série muito interessante. É óbvio que se a pessoa não tiver conhecimento bíblico e histórico, ela vai sendo enredada
pelo todo do que está sendo dito e acaba concluindo de maneira equivocada, com certeza, se não tiver uma base, um transfundo na palavra. E é por essa razão que eu estou aqui tentando dar essa base, esse transfundo, para ajudar a gente a ler e entender estas coisas, porque elas vão ficar cada vez mais frequentes, mais intensas. Quem não estiver preparado para o futuro vai ser engolido por ele. Até a Igreja Católica, que costuma ser atrasada em tudo, em relação a esse tema, já declarou que ela não vê nenhuma incompatibilidade, que melhor seria estudá-lo bem. Infelizmente, os cristãos protestantes, e dentre eles os evangélicos, hoje em dia são infinitamente mais atrasados do que a Igreja Católica. O protestantismo nasceu por causa, entre outras coisas, do obscurantismo na Igreja Católica no período medieval. Só que agora, em pleno século XXI, nós, protestantes evangélicos, voltamos para o período das trevas, pré-reforma, enquanto a Igreja Católica está ficando cada vez mais parecida com a reforma. E a Igreja Evangélica cada vez mais parecida com a Igreja Católica antes da reforma, em todas as coisas, inclusive no obscurantismo temático. Certas coisas não podem ser tratadas, mas eles estão aqui. Aquele cacique americano foi o mais sutil de todos, quando disse: os nossos antepassados são supersticiosos, não entendiam muita coisa, mas nós sempre acreditamos que eles sempre estiveram aqui, só que em outra frequência. O Van Daniken os chama de astronautas, outros os chamam de deuses, a Escritura os chama de anjos. Hoje, eles estão impedidos de assim o fazerem, exceto se alguém invoque pessoalmente. Mas com manifestação coletiva, eles estarão até aquele dia que eu não sei qual é. Quando Deus disser: pronto, a calota da terra será suspensa. A proteção dessa atmosfera espiritual estará aberta. Como o Apocalipse diz que chega um dia em que se diz: ai da terra e dos seus habitantes, porque o diabo, com grande fúria, desceu. Olha, a gente está vivendo essa diabrice, esse inferno da terra, com o contimento espiritual desses seres. Imagina na hora que a porteira abrir. Qualquer ser humano, sem o capacete da salvação,